Você tem dúvidas sobre as condicionantes 47 e 50? Tem conhecimento sobre a ação civil pública de direitos humanos contra a Anglo-American? Vamos entender melhor? Pessoal, dando continuidade sobre as questões da condicionante 47 e 50, vou explicar um pouco melhor o que seriam essas condicionantes. A condicionante 47, ela vem no processo de licenciamento prévio com licenciamento de instalação do STEP 3. Mas o que seria essa condicionante 47? O primeiro deles é trazer quais foram realmente as comunidades impactadas pelas atividades da Anglo-American. Se surgiram novas comunidades ou se foram realmente só as 13 comunidades diagnosticadas nos primeiros estudos da Anglo-American. O segundo tópico desse estudo da condicionante 47 é avaliar se os impactos que a Anglo trouxe no início dos estudos, eles foram realmente mitigados ou se não, se esses impactos continuam persistentes na comunidade. E o terceiro tópico dessa condicionante é trazer se os impactos pioraram ou se surgiram novos impactos daqueles que a Anglo não diagnosticou inicialmente. Bom, mas como foram levantados esses impactos? A Anglo-American, ela foi determinada a contratar uma empresa independente para fazer esse levantamento. E esse levantamento constituiu em duas etapas. A primeira delas foi um levantamento de documentos. Então, a empresa contratada pela Anglo-American foi a Amplo Engenharia. Então, primeiramente, ela fez um levantamento de todos os documentos que a Anglo produziu, documentos que o NACAB produziu, documentos do Ministério Público, ligações do Fale Conosco, ou seja, reuniu uma série de informações para constituir essa primeira etapa do estudo. A segunda etapa do estudo constituiu em reuniões na comunidade. Então, eles reuniram em todas as comunidades para validar se esses impactos levantados através dos documentos realmente existiram e levantar novos impactos que vocês informaram para eles que não estavam nesses documentos. E os principais impactos levantados nesse estudo foram poeira, piora na qualidade do ar, piora na qualidade da água, vibrações através das explosões que ocorreram, perda de vínculos familiares, medo da barragem, dentre outros impactos. Em relação à condicionante 47, em qual etapa estamos em relação a ela? Hoje ela se encontra cumprida, porque o relatório feito pela Ampla Engenharia já foi protocolado e isso constitui como sendo cumprida essa condicionante. E o que seria então a condicionante 50? A condicionante 50 ela vai pegar todos os estudos feitos através da condicionante 47 que vão servir como base para valorar os danos materiais e imateriais que as comunidades vêm sofrendo ao longo desse tempo. Em relação à condicionante 50, hoje a gente está na etapa inicial do cumprimento dessa condicionante. Teremos reuniões para discutir como vai ser feita a execução dessa condicionante. Olá, comunidades! Hoje eu vou falar para vocês sobre a ACP de Direitos Humanos. A ACP é uma ação civil pública, é um processo que o Ministério Público entrou em 2018 contra a Anglo com o objetivo de responsabilizar a mineradora por diversas violações a direitos humanos e fundamentais das populações dos municípios de Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas. De acordo com o Ministério Público, durante a instalação e operação da mineração da Anglo, foram causados vários danos morais e sociais à população desses municípios, entre eles a mudança rápida no modo de vida das comunidades, o aumento da violência, a eliminação ou enfraquecimento das relações familiares, das relações de produção, das relações comunitárias, o impedimento ou a dificuldade de acesso à água e práticas perversas de negociação pela MMX e Borba Gato, como a falta de informação e participação dos atingidos, entre outras violações de direito. De acordo com o Ministério Público, esses fatos e alguns atos praticados não têm relação direta com a mina, mas poderiam ter sido evitados ou minimizados pela empresa. Mesmo que as operações da Anglo tenham sido autorizadas através de licenças ambientais, eles foram executados com abuso de direito, sem informações claras, sem diálogo e sem participação da população desses municípios. Diante disso, o Ministério Público pede à Justiça que a Anglo seja condenada a não repetir ou praticar novas violações de direitos humanos e fundamentais, sob pena de multa,
que ela seja condenada a pagar R$200 milhões a título de danos morais coletivos e R$200 milhões a título de danos sociais coletivos. Além disso, o Ministério Público pede que a mineradora reconheça que violou direitos e faça um pedido de desculpa à população em 3 cerimônias que serão transmitidas pela internet e também divulgadas por outros meios de comunicação. Em sua defesa, a Anglo alega que os riscos e impactos identificados já foram resolvidos em sede administrativa e através de condicionantes no processo de licenciamento, que foram capazes de reduzir ou compensar, na forma da lei, todos esses danos que foram causados às comunidades. A Anglo alega ainda que os programas apresentados no licenciamento, como o Programa de Convivência, o Programa de Controle Ambiental e os programas de monitoramento, são suficientes para evitar outros danos e reduzir os danos já existentes. Essa ação não tem uma decisão final, mas a Justiça já decidiu que a Anglo tem o dever de provar que promoveu a reparação integral do dano moral coletivo e do dano social provocado com as atividades minerárias. Atualmente, a ação está suspensa por um pedido da Anglo e do Ministério Público em conjunto para tentar chegar a um acordo dentro do compor. Esses temas dizem respeito a direitos de vocês e serão mediados entre o Ministério Público de Minas Gerais, a Anglo American e o Estado de Minas Gerais, no órgão de resolução de conflitos chamado Compor. Para esse processo, haverá participação de representantes das comunidades atingidas e é possível que haja um acordo para encaminhar as soluções. Serão realizadas reuniões para explicar como será a participação das comunidades e a escolha dos representantes. Por isso, é muito importante vocês ficarem por dentro desses assuntos e pensarem quais pessoas vão representar vocês na discussão que ocorrerá no Compor. Nosso papel é informar e assessorar vocês sobre esse processo, para que possam participar e decidir sobre seus direitos. Continuaremos explicando para vocês esses temas em reuniões, visitas, atendimentos e outros materiais de comunicação. Fiquem atentos e participem de reuniões e qualquer dúvida, estamos à disposição. Abraços e até mais!